Eu, Cristiane F., 13 anos. Drogada, prostituída. Kai Hermann e Horst Rieck. Título original: Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Tradução de Maria Celeste Marcondes. Círculo do livro. Digitalizado, revisado e formatado por Susana Cap. A acusação continuação. Quando chovia era uma loucura, e a gente ficava de saco cheio no conjunto Gropius. Ninguém tinha direito de levar amigos para casa. Aliás, os quartos das crianças eram pequenos demais, e a maioria das crianças dormia em meio cômodo, como eu. Eu ficava sentada à janela me lembrando de tudo o que a gente fazia quando morava no interior. Brincávamos com madeira. Éramos bem organizados. Nos dias de sol trazíamos da mata um grande pedaço de casca de carvalho, e nos dias de chuva nela talhávamos barquinhos. Se a chuva continuava, vestíamos nossos impermeáveis e íamos ao riacho testar os barquinhos. Construíamos portos e fazíamos verdadeiras competições com nossos brinquedos de casca. Ficar andando pra lá e pra cá entre os prédios enquanto chovia não tinha graça nenhuma. Era preciso ter uma ideia, alguma coisa absolutamente proibida, por exemplo, brincar com os elevadores. A primeira coisa a fazer, evidentemente, era amolar uma outra criança. Pegávamos uma delas, metíamos-la à força dentro do elevador e apertávamos todos os botões, enquanto impedíamos o outro elevador de funcionar. Parando em cada andar, o prisioneiro era obrigado a ir até o último. Comigo faziam muito isso. Era sempre assim quando eu ia levar meu cachorro para fazer xixi e voltava apressada para não me atrasar para o jantar. Isto durava um tempão e, com isso, Ajax ficava super nervoso. Essa brincadeira ficava nojenta quando alguém aplicava o golpe do elevador a uma criança que estivesse com vontade de ir ao banheiro. Geralmente ela não conseguia segurar. O pior mesmo era tirar das criancinhas a pazinha de brincar na areia. A pazinha era para elas um acessório indispensável, pois com seu cabo comprido elas alcançavam os botões do elevador. Sem ela, ficavam na pior, pois tinham que subir 8, 9 ou 11 andares a pé. Muitas vezes os elevadores quebravam, e nem sempre nós éramos inocentes, fazíamos corridas de elevadores. Eles tinham sempre a mesma velocidade, mas havia uns truques com que se ganhavam alguns segundos, por exemplo, fechar a porta exterior depressa, mas com delicadeza, pois se a fechássemos com um gesto brusco, ela se abria novamente, a porta interior fechava-se automaticamente, mas a gente podia apressar o movimento empurrando-a, às vezes isso quebrava o elevador. Eu era muito boa nas corridas de elevadores. Como o zelador estava sempre no nosso pé, a gente logo tinha que deixar de brincar nos 13 andares do nosso prédio. Nos outros prédios a entrada de crianças era absolutamente proibida. Nos edifícios havia sempre uma outra porta especial para a passagem de móveis e outras coisas grandes. Ela era fechada por uma grade. Eu achei um jeito de passar pelas grades. Primeiro a cabeça, virando com jeitinho, depois o corpo, me espremendo bem. Não se podia ser gordo, é claro. Assim, tivemos acesso a um verdadeiro paraíso para o jogo dos elevadores, um prédio de 32 andares com elevadores extremamente sofisticados. A gente ainda não tinha imaginado tudo o que se podia fazer com um elevador. Um dos nossos jogos favoritos era o salto. Quando estava em movimento, todo mundo começava a pular ao mesmo tempo. O elevador parava e a porta de segurança se abria. Era genial. Um outro negócio genial. Quando se vira o puxador de freio de segurança para o lado em vez de abaixá-lo, sabe o que acontece? A porta de segurança fica aberta mesmo quando o elevador está andando.
Com isso a gente podia ver a velocidade louca deste troço. A gente via passar, numa movimentação louca, as lajes de cimento e as portas. O cúmulo da temeridade, a grande demonstração de coragem, era tocar o botão que fazia soar o alarme. Aquele barulhão estridente, e depois a voz do zelador que falava ao microfone. Depois disso, o negócio era se mandar. Um prédio de 32 andares nos permitia um monte de alternativas, fugir, se esconder, etc. O zelador nos procurava por toda parte, mas raramente conseguia pegar alguém. A brincadeira mais legal, quando chovia, era a da cave. Claro que era absolutamente proibida. A gente encontrou um jeito de entrar no subsolo do prédio. Cada locatário tinha um boxe fechado por uma grade que não chegava até o teto. Dava para passar por cima dela. Podíamos brincar de esconde-esconde. Era uma delícia o pavor de se encontrar escondido no escuro no meio de todas aquelas coisas ali guardadas. Além disso, tínhamos medo de ser surpreendidos por algum locatário. Sabíamos muito bem que essa brincadeira era, pelo menos, duplamente proibida. Aí a gente se divertia remexendo nos boxes à procura de coisas engraçadas, brinquedos, roupas velhas para nos fantasiarmos. Depois, como não sabíamos mais de onde havíamos tirado as coisas, jogávamos por cima da primeira grade que estivesse na frente. Quando encontrávamos algo muito interessante, não devolvíamos. Logo começavam a circular rumores de que o subsolo fora visitado por ladrões. Nunca pegaram ninguém. Assim, no conjunto Gropius aprendia-se, automaticamente, que tudo o que era permitido era incrivelmente chato e tudo o que era proibido, divertido. O centro comercial ao lado do nosso prédio era o quarteirão mais ou menos proibido. O zelador, uma espécie de fera, nos expulsava sem a menor delicadeza. O que o deixava completamente pirado era quando eu aparecia com o meu cachorro. Ele dizia que o centro comercial ficava sujo por causa da gente. As lojas eram cada uma mais moderna, snob, elegante do que a outra. Nos corredores, as lixeiras estavam sempre cheias e cheirando mal. Nas calçadas a gente andava pisando em restos de sorvete derretido, merda de cachorro e tropeçando em caixas de cerveja ou de Coca-Cola. O zelador devia limpar tudo isso à noite. Não era de se espantar que ele passasse o dia a vigiar os que sujavam. Acontece que ele não podia dizer nada aos comerciantes que jogavam o lixo fora das latas. Ele não ousava também enfrentar os bêbados que jogavam as garrafas para todos os cantos. Quanto às velhinhas que levavam seus cachorros para passear, elas simplesmente o mandavam pro inferno. Para passar sua raiva, ele só tinha que descarregar em nós. Os comerciantes também não gostavam de crianças. Quando um de nós arranjava de uma maneira ou de outra um pouco de dinheiro, ia à loja do café para comprar docinhos. Como se tratava de um verdadeiro acontecimento, os outros o acompanhavam. Quando os vendedores viam meia dúzia de moleques que discutiam durante 15 minutos antes de comprar algumas balinhas, ficavam furiosos. Pouco a pouco nós também começamos a ter raiva dos comerciantes. E achávamos legal enganá-los. No centro comercial havia também uma agência de viagens. Encostávamos o nariz na vitrina até que eles nos expulsassem. Havia na agência cartazes maravilhosos, além da maquete de um avião, praias, palmeiras, negros, animais selvagens, quanto esplendor. Nós nos imaginávamos a bordo do avião a caminho daquela praia para depois subir naquelas palmeiras de onde olharíamos os leões e rinocerontes. Ao lado da agência de viagens estava o Banco Comércio e Indústria. Nessa época eu ainda me perguntava o que fazia um banco para comércio e indústria no conjunto Gropius,
onde viviam pessoas que não tinham outra relação com o comércio e a indústria que a de serem eventualmente assalariados. Nós gostávamos desse banco. Os senhores que andavam bem na estica eram sempre delicados com a gente. Era porque as vendedoras trabalhavam mais que eles. Eu ia ao banco e trocava uma moeda que afanara da latinha de minha mãe por 10 peniques. Na loja do café davam bronca quando não pagávamos com trocados. Além do mais, quando a gente pedia delicadamente, esses senhores nos davam cofrinhos. Eles deviam pensar que a gente fazia muita economia, de tanto que pedíamos. Na verdade, usávamos esses porquinhos e elefantinhos para brincar de jardim zoológico no tanque de areia. Quando viram que fazíamos cada vez mais besteiras, resolveram construir um parque infantil, para as nossas aventuras. Eu não sei o que significa aventura para essa gente que constrói esses negócios. Acho que eles dão esse nome para que os adultos pensem que seus filhos poderão ter experiências extraordinárias e não para que as crianças possam fazer coisas divertidas. Isso deve ter custado um dinheirão. Pelo menos eles levaram um tempão para construí-lo. Autorizados a frequentá-lo, fomos recebidos por amáveis educadores. Do que vocês querem brincar? A aventura ali consistia em se estar sob constante vigilância. Havia ferramentas de verdade, pedaços de madeira e pregos. Tinha-se, portanto, direito a fazer construções. Um educador vigiava para que ninguém martelasse o dedo. Depois que se pregava um prego, impossível mudar. E se você pensava em mudar de ideia no meio da brincadeira? Um dia eu contei ao educador como lá no interior as crianças construíam verdadeiras cabanas sem martelos e pregos. Somente com galhos e pedaços de madeira que se catava pelo chão. E cada vez que se voltava à construção, desfazia-se e mudava-se tudo. E isso é que era divertido. O educador compreendeu. Mas ele tinha compromissos e regulamentos a cumprir, não é? No início, tínhamos algumas ideias próprias. Por exemplo, propusemos brincar de crianças da idade da pedra e cozinhar uma sopa de verdade no fogo. O educador achou a ideia genial. Infelizmente, disse ele, não tínhamos o direito de acender uma fogueira e fazer a sopa. Por que, em vez disso, não construíamos uma cabana? Com martelo e pregos. A idade da pedra. Pouco tempo depois, nosso parque novinho foi fechado. Disseram que construiriam um outro para brincarmos quando chovesse. Vimos, então, chegar um carregamento de estruturas metálicas, caminhões de concreto e um grupo de pedreiros. Construíram um abrigo de concreto. Não era uma caixa ou uma casinha de madeira ou coisa parecida, era um fortim mesmo. Os vidros logo estavam quebrados. Não sei se os meninos quebraram as janelas porque esse treco de cimento os deixou agressivos. Ou talvez porque o abrigo fora construído para o conjunto Gropius, onde tudo que não fosse de ferro ou cimento era destruído em 2 minutos. A sala de jogos ocupava uma grande parte do parque de aventuras. Em seguida, construíram, ao lado, uma escola com seu próprio espaço para jogos, equipado de escorregador, balanços e umas tábuas de madeira boas para mijar em cima. Esse escondido parque de jogos ocupava um outro pedaço do nosso parque de aventuras, e era cercado por uma grade. O jeito era a gente tirar um lencinho do bolso e enxugar as lágrimas. O pedaço do parque de aventuras que nos deixaram pouco a pouco foi se tornando um ponto de encontro de um bando de grandes que chamávamos de rockers. Eles chegavam depois do almoço, já bêbados, aterrorizando as crianças e quebrando tudo. Sua única ocupação era o vandalismo. Os educadores não tinham nenhum contato com eles. Enfim,
O parque de aventuras estava fechado a maior parte do tempo. Ainda bem que nós, as crianças, tivemos direito a um verdadeiro presente. Uma pista de trenó foi montada no Conjunto Gropius. O primeiro inverno foi sensacional. Podíamos escolher livremente as pistas, a pista simples ou o Anel da Morte. Os rockers eram perigosos, faziam corrente com seus trenós e tentavam o tempo todo nos atropelar, mas aprendemos depressa a nos defender. Esses dias de neve foram a melhor lembrança do Conjunto Gropius. Durante a primavera continuamos a nos divertir nas pistas de trenó. Ali saltávamos com os nossos cachorros, rolávamos nas descidas. Melhor ainda, descíamos de bicicleta. Uma loucura. Mas é menos perigoso do que parece, a grama amortiza a queda. A proibição não demorou. Disseram que as pistas de trenó não eram lugar para cambalhotas, nem velódromo. E que era preciso deixar crescer a grama, etc., etc. Agora já tínhamos idade para não nos impressionar com os proibidos e não dávamos a menor bola. Um belo dia apareceu uma equipe do serviço de jardinagem. Eles simplesmente cercaram o barranco que servia de pista com uma cerca de arame farpado. Nós nos demos por vencidos, por alguns dias. Depois alguém arranjou uma tesoura dessas grandes e fizemos uma brecha. Era o suficiente para a passagem de cachorros e bicicletas. Todas as vezes que consertavam, voltávamos a cortar o arame farpado. Algumas semanas mais tarde, lá estavam outra vez os pedreiros. Eles começaram a erguer um muro, a cimentar e a asfaltar. O nosso Anel da Morte se transformou em uma escada. A plataforma de saída foi recoberta com placas de cimento. Ainda bem que deixaram um pedacinho de grama. No verão, o lugar não tinha nada de interessante. No inverno, era muito perigoso. O pior era chegar lá em cima, era preciso subir escadas que passavam por patamares de concreto. Quando havia uma camada de gelo fino, e isso acontecia sempre, não dava para contar os ferimentos e os galos na cabeça. Algumas crianças caíam feio e tinham até comoção cerebral. O Conjunto Gropius pouco a pouco chegava à perfeição. Na maneira de pensar dos urbanistas, ele devia ser o conjunto residencial modelo, uma magnífica realização. Quando ali chegamos, não estava terminado. Os arredores dos prédios não estavam terminados, ainda não estava como eles queriam. Andando alguns minutos, até mesmo as crianças pequenas podiam ir sozinhas, chegava-se a verdadeiros pedacinhos do paraíso. O nosso pedaço preferido estava ao lado do muro, ó Muro de Berlim. N.T. O Conjunto Gropius fica perto, nós o chamávamos de No Man's Land ou Pequeno Bosque. Era um pedaço de terra de apenas 20 metros de largura, mas pelo menos 100 metros de comprimento. Um emaranhado de mato alto, do tamanho da gente, de árvores, de arbustos, permeado de poças d'água e de velhas madeiras. Subíamos nas árvores, brincávamos de esconde-esconde, éramos exploradores descobrindo, a cada dia, um novo pedaço até então desconhecido de uma misteriosa floresta virgem. Podiam-se fazer fogueiras, enviar sinais de fumaça e assar batatas nas cinzas. Até o dia em que perceberam que as crianças do Conjunto Gropius tinham descoberto esse lugar e aí estavam se divertindo. Era preciso reinstalar a ordem. As placas pareciam espinhos no nosso pedaço. Não se tinha direito a mais nada. Proibição de andar de bicicleta, de subir nas árvores, de deixar os cachorros livres. A polícia que, por causa do muro, andava sempre por esses lados, vigiava nossa boa conduta. Oficialmente, nosso No Man's Land tornou-se zona de proteção dos passarinhos.
Algum tempo depois o lugar era um depósito de lixo. Sobrava um antigo depósito recoberto de terra e de areia, onde íamos brincar com nossos cachorros, mas logo foi proibida a entrada, primeiro com um arame farpado, depois com uma paliçada. Ali eles construíram um restaurante panorâmico. Gostávamos também de ir ao campo. Havia alguns perto dali, sem cultivo, mas o Estado comprou os terrenos para instalar neles o lazer. Nesses terrenos nascia ainda trigo e também escovinhas, urtigas e um mato tão alto que a gente desaparecia dentro dele. Eles o fecharam, pedaço por pedaço, um após outro. Foi aí que instalaram um picadeiro de pônei e depois, no pedaço que sobrou, quadras de tênis. Já não tínhamos mais nenhum lugar aonde ir, aonde nos evadir do conjunto Gropius. Minha irmã e eu éramos privilegiadas, pelo menos íamos trabalhar no clube e andávamos a cavalo. A princípio podia-se passear por toda parte. Depois construíram uma pista de cavalos. Todo o resto, ruas e caminhos, foi proibido. Uma linda pista de cavalos, com areia e tudo, como manda o figurino. Deve ter custado uma nota. Acontece que era paralela à estrada de ferro, a 2 passos dos trilhos. Que eu saiba, nenhum cavalo suporta a passagem de um trem e seu ruído de trovão, a alguns metros, sem reagir. Eles se descontrolavam e tudo o que nós podíamos fazer era rezar para que eles não se jogassem contra o trem.